Olá, pessoal da Confederação Sinodal do Rio de Janeiro e que participou desse nosso encontro sobre cosmovisão cristã. Eu recebi algumas perguntas concernentes ao tema que eu tratei. Eu tratei sobre o tema Quem é Deus? Um tema que a gente não dá para tratar de maneira tão simples. Mas chegaram até mim 3 perguntas e eu vou tentar ser muito sucinto porque são perguntas que exigem talvez uma reflexão mais profunda. Ao final eu vou dizer o nome de um livro onde você pode ter alguma informação interessante a respeito dessas perguntas. A primeira pergunta é se a imanência de Deus foi através de Jesus Cristo. A imanência de Deus foi através de Jesus Cristo. Bom, vamos nos lembrar o seguinte: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus, e tudo aquilo que diz respeito a Deus diz respeito às 3 pessoas da Trindade, porque elas são unas, elas não se dividem, não estão diferentes. Então, Deus sempre foi imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ele é imanente porque ele está presente em tudo aquilo que ele criou, não como forma constitutiva, quer dizer, ele não faz parte da constituição das coisas, mas, como diz Paulo lá em Atenas, acho que no capítulo 17 de Atos, ele diz assim: nele nos movemos e existimos. Então a ideia da imanência de Deus é de que todas as coisas têm a presença de Deus imanente, como se permeasse todas as coisas e estivesse presente em tudo. Isso é imanência. A transcendência é que Deus não depende. Se a matéria for destruída, Deus não é destruído, porque ele não depende da matéria. Ele é transcendente. Jesus, ao se tornar homem, ele assumiu um corpo, ele assumiu uma natureza humana, foi visto em figura humana e a imanência, então, ficou muito presente, mas temos que lembrar que Jesus Cristo, quando viveu entre nós no seu ministério terrestre, ele deixou, ele meio que abdicou temporariamente da glória da sua presença. Tanto é que na oração sacerdotal, ele diz assim: Senhor, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, homem, e ele passa, a partir do momento da encarnação, a ser homem eternamente. Hoje ele está na presença, sentado à direita de Deus Pai, como Deus e homem ao mesmo tempo. Nós não estamos dizendo que isso aumentou a imanência é a mesma. Jesus é imanente e é transcendente, embora, enquanto esteve entre nós, estas características, esses atributos da divindade de Deus não estivessem claramente explicitados na pessoa de Jesus Cristo. Então, a resposta é não. A imanência de Deus não é em Jesus. A imanência de Deus é em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é imanente e transcendente eternamente. Não houve um momento em que ele se tornou mais imanente ou mais transcendente. Não. A imanência e a transcendência são coexistentes e são atributos eternos do Deus vivo. Ok? A segunda pergunta é uma pergunta interessante. Em Deuteronômio, acho que 10, 17, a pessoa colocou ali, e se não for esse texto, me perdoem, eu estou falando de memória, mas há isso em todos os lugares onde se diz que Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Estas expressões são uma maneira tipicamente judaica de fazer o superlativo. Sempre que o judeu, nós usamos, por exemplo, vários tipos de superlativo em português, né? Então, uma coisa é grande, ou uma coisa é grandíssima, ou uma coisa é enorme.
quando nós temos, aí temos vários tipos em português, tem o superlativo sintético, superlativo relativo, superlativo absoluto, ok. O judeu, ele usa algumas expressões, por exemplo, quando ele diz que algo é muito bom, ele pode dizer tov, bom, meod, que significa bom demais, muito bom. Agora, se ele quer usar o superlativo na sua expressão máxima, ele usa uma forma que é chamada de forma construta do substantivo. Então ele diz, ele é Senhor dos senhores. Assim como o cântico dos cânticos é o mais sublime canto que pode ser cantado, que é o caminho de um homem com uma mulher. Quando se diz que ele é rei dos reis, está se dizendo que ele é o Deus supremo. Quando se diz que ele é Deus dos deuses, não está se dizendo que haja outros deuses. Há aqueles que se arrogam o poder de Deus, que são especialmente os anjos caídos. Em alguns lugares, a expressão deuses pode ser aplicada a anjos, e ele é o Deus dos anjos. Quando se diz que ele é o Senhor dos exércitos, está se falando dos exércitos celestiais, que são os anjos, mas também podem ser representados pelas estrelas. Agora notem, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cântico dos cânticos, é uma maneira, Santo dos santos, que seria a tradução do lugar santíssimo, é uma maneira tipicamente judaica de se referir à grandiosidade. É como se fosse um superlativo falado e traduzido para o português. Por exemplo, nós poderíamos traduzir como o Rei dos Reis, como o Rei Supremo, o Rei acima de todos os reis. O Deus dos deuses seria um Deus acima de tudo, o Deus Supremo, e nesse sentido. A terceira pergunta é um pouquinho mais complicada, que pergunta como é que Deus pode ser um Deus pessoal. Deus é pessoa porque ele se relaciona. A pessoalidade é uma característica do ser, dos seres, é uma tautologia que eu vou dizer, dos seres pessoais, né? Os seres pessoais são aqueles que são capazes de se relacionar na base da vontade e da liberdade. Deus é a pessoa por excelência. Ele subsiste em 3 pessoas, e essas 3 pessoas têm um relacionamento eterno que é chamado de Trindade imanente. Notem bem que a imanência aí mostra aquilo que é intrínseco a Deus. Deus é amor, porque o amor está sempre presente nos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta característica de pessoalidade Deus passou para os seres humanos. O animal não é uma pessoa, porque embora ele consiga se relacionar, ele não se relaciona em termos de liberdade, em termos de intelecto, em termos de ser. Ele é um animal, se relaciona através de afeto, de sentimentos, até do instinto, mas ele não tem essa liberdade do ser em se tornar um ser completo. Então, quando se diz que Deus é um Deus pessoal, ele é a pessoa por excelência. E por isso ele busca dos seus servidores, daqueles que o amam, um serviço de ordem pessoal. Ele quer que nós sejamos Deus para estas pessoas, para nós mesmos, né? Que Deus seja para nós uma pessoa com quem nós nos relacionamos diariamente. Eu sei que a resposta é muito breve, é apenas para dar o gostinho, e eu quero aqui dizer, existe um livro muito bom de Hoekema, que se chama a Imago Dei, ou a imagem de Deus no homem. Este livro é um livro que trata desses assuntos, e é um livro muito bom, é um livro que vale a pena consultar e ler, porque ele tem uma visão reformada, uma cosmovisão cristã, e ele fala justamente sobre algumas dessas coisas que foram perguntadas. Que Deus abençoe, que o Congresso e que
a Conferência Jovem seja uma grande bênção na tua vida. Deus lhe abençoe. Aqui quem falou foi o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Deus abençoe a todos.